Então não se engane, palestrante. Querendo ou não, aquele cliente vai tirar conclusões sobre você sem nem te conhecer ainda. Você tem a responsabilidade de arquitetar as percepções, de controlar a forma como ele deve te perceber. Não é o seu cliente que deve concluir a primeira impressão que ele deve ter sobre você. Não, é você, palestrante, que deve construir a primeira impressão que os seus clientes vão ter de você. E quando você empilha gatilhos mentais ali no seu material, no seu Media Kit, no seu e-mail, quando você tem um posicionamento único, são muito altas as chances daquele seu possível cliente ou daquela pessoa que está sendo impactada sobre o seu material pensar de você exatamente o que você quer que ela pense sobre você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Mercado de Palestras. Aqui nós discutimos as estratégias necessárias para que você, palestrante, faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E o tema do nosso PMP de hoje é: as cores te ajudam a vender mais palestras. Olha que interessante. As cores, sabe as cores? Vermelho, azul, amarelo, preto. As cores te ajudam a vender mais palestras. Parou para pensar nisso já, palestrante? Dá uma olhada. Antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu quero contextualizar um negócio para você. Você que acompanha a gente aqui no nosso podcast Mercado de Palestras, vê que eu sempre repito duas palavras: percepção e interesse. Essas são as duas palavras que devem ser o norte da sua bússola dentro do mercado de palestras. Sabe por quê, palestrante? Porque toda vez que você faz com que seus possíveis clientes tenham percepções positivas sobre você, você ganha pontos. Você aumenta a possibilidade de ter um fechamento de palestras com aquele cliente, fazer uma palestra naquela empresa. E se você está fazendo uma prospecção, olha a importância de você trabalhar a prospecção. Quando você faz com que aquela outra pessoa do outro lado te perceba como alguém interessante, já que você que está interessado em fazer o contato com ela, né? Já que você entrou em contato com ela, significa que você está muito mais interessado naquele contato do que aquela pessoa. Porque não foi ela que te contatou, é você que está contatando ela. E quando você tem a arte, o dom de trabalhar a percepção para construir, aliás, a sua percepção, para fazer com que a pessoa do outro lado te perceba de forma positiva, você aumenta as suas chances de ter resultado. Como fazer as pessoas terem percepções sobre nós? Como construir percepção? Utilizando várias ferramentas de marketing que a gente vem falando aqui no nosso PMP, e hoje nós vamos falar sobre mais uma ferramenta de marketing. Hoje nós vamos falar sobre as cores. As cores é uma ferramenta de marketing, assim como a percepção de valor, assim como o posicionamento, assim como os gatilhos mentais. As cores também disparam gatilhos na nossa cabeça e geram sensações, geram emoções. As cores, elas geram ações. Quando a gente está no farol e o farol pisca amarelo e depois vermelho, o que você faz? Você que está dirigindo o carro, o que você faz? Você para o carro. Uma cor gerou ação em você, porque a gente está combinado, né, dentro da sociedade, que no farol, quando pisca o vermelho, você deve parar o carro. E quando abre o verde, o carro deve andar. Olha como as cores estão ligadas a ações. E quando a gente leva isso para o campo das vendas, a gente também consegue despertar algumas ações utilizando cores, algumas emoções utilizando cores. Eu quero falar sobre isso com você nesse nosso episódio de hoje. Mas antes da gente se aprofundar no nosso assunto, os dois recados de sempre. Você, palestrante que está me acompanhando pelo Instagram, eu estou compartilhando slides no YouTube. Estou compartilhando aqui alguns slides e você tem a oportunidade de ver os meus slides se você assistir esse episódio do PMP lá no YouTube gravado. O segundo recado, então se de repente você tiver alguma observação, algum comentário para fazer, alguma pergunta para fazer sobre o que eu estou falando, é só você colocar aí nos comentários a sua pergunta, a sua observação, o seu comentário, sei lá o que você tiver para falar, deixa aí, fechou? Então vamos lá.
Vamos começar o nosso PMP de hoje. As cores te ajudam a vender palestras, palestrante. Dá uma olhada. Não é necessário... Nossa, essa frase é sensacional. A gente estava falando sobre percepção quase agora. E agora eu quero carimbar isso que eu falei para você com essa frase. Olha só. Não é necessário ser um palestrante para fechar palestras. Não é necessário ser um palestrante para fechar palestras. Eu vou até um pouquinho mais além e diria que palestras nem é uma profissão. Olha que maluco isso. Por que, Lucas, palestra não é profissão? Por que não é necessário ser um palestrante para fechar palestras? Porque a partir do momento que você desperta o interesse de uma empresa, ela vai querer ouvir o que você tem a dizer. Seja você um palestrante ou não, seja você bom de oratória ou não, seja você alguém que tem um desempenho de palco muito bom ou não. Se você desperta interesse nas empresas, inevitavelmente elas vão te contratar. Quer uma prova disso? Eu tenho uma prova disso. O maestro João Carlos Martins. Ele é um palestrante que é muito contratado e muito pedido aqui pra gente na nossa agência, na Motivação Palestras. O cara em cima do palco é super tímido. O Guga é outro. Sabe quanto custa a palestra do Guga, do Gustavo Kitten do tênis? A palestra dele, a última vez que eu vi, custava em média R$200 mil. R$200 mil. E você quer saber por que ele põe o preço? Além dele ser um palestrante do nível do legado, ele coloca esse preço na palestra dele porque ele não se sente confortável em subir em cima do palco para dar palestras. De novo, timidez, não tem desenvoltura de palco que você tem, palestrante. Mas as pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer. As pessoas querem tanto ouvir o Guga que ele teve que colocar o preço da palestra dele lá em cima, porque ele quer diminuir a quantidade de palestras que ele faz. Então, se é para ir fazer uma palestra, se é para ir fazer algo que eu me sinto desconfortável, que seja um preço lá em cima. Se o cara estiver disposto a pagar, bora lá, vale a pena. Então, olha que como essa frase é verdadeira. Não é necessário ser um palestrante para fechar palestras. A partir do momento que as empresas se interessarem muito pelo que você tem a dizer, elas vão te contratar. Não importa se você é bom de palco ou não. Se você interessa para as empresas, elas vão te contratar. E aí a gente trazendo para o campo dos palestrantes que querem viver de palestras, que querem se desenvolver com a intenção de ser palestrantes, como a palestra como a sua principal profissão, eu diria que a oratória, os cursos que você realiza, tudo que você faz tem que ser feito com o objetivo. Lembra qual que é o norte da bússola? Eu falei no começo desse podcast. Você que está aí me ouvindo, você que está me assistindo, qual que é o norte da bússola? Lembra? Interesse. Então, tudo que você fizer, todos os cursos que você fizer, palestrante, tudo que você fizer tem que ter como intenção gerar interesse. Que a partir do momento que você gera interesse, não importa se você é bom de palco, não importa se você está nas agências de palestras, não importa se você é famoso ou não, se você está gerando interesse, você tende a se tornar um palestrante popular. Você tende, ao longo dessa jornada, até, vamos supor que você ainda não tenha se tornado palestrante popular, mas ao longo dessa jornada, dessa sua busca por esse patamar, você tende a ser buscado, procurado pelas empresas, que você está conseguindo despertar interesse das empresas. Um efeito também dessa questão do interesse das empresas, do como a questão de ser popular não é o mais importante é o quanto você desperta interesse das empresas. Aconteceu um efeito muito forte em relação a isso nos últimos meses, nos meses de pandemia. Para ser mais específico, no começo da pandemia, quando ninguém sabia muito bem o que era a pandemia. As palestras foram todas canceladas. As empresas pararam de buscar palestrantes. 2 meses depois, no começo de maio, as empresas começaram a buscar palestrantes de quê? Você chutaria qual resposta? Se eu tivesse agora na sua frente, se você estivesse conversando comigo, se bem que você está, é só deixar aí nos comentários, mas o que você diria? Elas começaram a buscar palestras de quê? Elas começaram a buscar palestras de saúde. Tudo a ver com o tema, tudo a ver com o momento que elas estavam vivendo. E aí elas começaram a buscar palestrantes que não são normalmente muito procurados aqui na Motivação Palestras. Elas começaram a buscar o Dr. Bactéria. Elas começaram a buscar pessoas voltadas para o meio da saúde. A Ana Escobar, eu acho que é esse o nome dela, Ana Escobar do Bem-Estar, é uma comentarista de um desses programas aí da Manhã da Globo, mas também da área da saúde. E as empresas começaram a buscar essas pessoas, esse tipo de palestrantes. Por quê? Porque isso era o que elas estavam interessadas em ouvir
e em comunicar suas equipes. Então teve muita palestra voltada para o que é o coronavírus, como se prevenir do coronavírus, o que fazer dentro de casa para manter a sanidade mental, para não perder a motivação. E aí depois foi voltando as palestras de motivação, de liderança, de trabalho em equipe, e agora num contexto totalmente diferente, num contexto em que as equipes estão em casa, então os líderes que lideravam ali do lado das pessoas agora precisaram se renovar, liderar à distância. As empresas começaram a procurar palestrantes que falassem sobre isso. Então você começa a perceber que a questão não é ser famoso ou não, ser conhecido ou não. A questão é interesse nas empresas. Percepção é tudo. A partir do momento que você consegue construir percepções palestrantes, você consegue fazer com que as pessoas te percebam como um palestrante que é interessante, como um palestrante que fala sobre coisas que são importantes para minha empresa, para minha equipe, pode ter certeza que você vai ser contratado para fazer palestras. É isso que eu vejo, tá? Por aqui. Então, dando sequência aqui, dá uma olhada nisso. O objetivo de todo palestrante deve ser despertar interesse. Se eu tivesse algo para falar para você assim em 5 segundos sobre o que você precisa fazer para deslanchar no mercado de palestras, despertar interesse. Seria essa a minha frase para você. Desperte interesse e você vai ser conhecido por todas as empresas do Brasil. Só pegar o exemplo do Rick Chester. Eu sempre dou o exemplo do Rick Chester, mas é um exemplo muito emblemático de como é massiva a questão do interesse. Olha só, não sei se você sabe, mas o Rick Chester, antes de viralizar, já fazia palestras. Já era o Rick Chester motivacional de hoje. Antes de viralizar, não conseguia despertar o interesse das empresas. Depois que o vídeo viralizou, as empresas começaram a se interessar por quem é o Rick Chester. Você consegue entender? É o mesmo Rick Chester. Por que que em um momento ele fechava muitas palestras, nesse momento atual ele fecha muitas palestras, e antes ele não conseguia fechar, simplesmente pelo fato dele, a partir do momento que o vídeo viralizou, conseguir despertar muito interesse nas empresas. Então, o objetivo principal de todo palestrante deve ser despertar interesse. Mas como despertar interesse de alguém que não está prestando atenção em você, palestrante? Como fazer isso? Não sei se você já tentou conversar com alguém que está mexendo no celular. Você está falando com a pessoa e a pessoa está aqui digitando. E aí você fala, você me ouviu? A pessoa, você está falando comigo? Não dá despertar interesse de alguém que não está prestando atenção em você. E como fazer as pessoas prestarem atenção em você, palestrante? Utilizando a percepção, fazendo com que aquela pessoa te perceba. A partir do momento que você faz ela te perceber, ela vai prestar atenção em você. É básico, é simples a resposta, mas não é fácil de fazer, né? Na verdade, é o fácil que não é simples. Olha só, então, dando uma recapitulada, o objetivo de todo palestrante é despertar interesse nas empresas. Mas como despertar interesse de empresas que não te conhecem? Ou seja, de empresas que não estão prestando atenção em você, fazendo com que elas te percebam, aumentando a sua percepção de valor, criando percepção positiva em relação à sua imagem como palestrante. Como fazer isso? Utilizando ferramentas de marketing. Olha só, quais ferramentas de marketing podem te ajudar a despertar a atenção nas empresas palestrantes? Vamos lá. Posicionamento é uma delas. Eu sempre falo para vocês sobre posicionamento. Tem até uma piadinha aqui no nosso slide, né? Simply the best. Simplesmente faça o seu melhor. Só que, assim como você, todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você e até que falam sobre temas diferentes dos seus, eles estão tentando fazer o melhor deles. E, possivelmente, eles estão buscando soluções parecidas com as suas. E quando eles impactam os clientes, os mesmos clientes que você está entrando em contato, com soluções parecidas com as soluções que você também comunica para os seus clientes, o que acontece? Aquele cliente te percebe, lembra da palavra, que é o norte da nossa bússola, o interesse e a percepção. Aquele cliente te percebe como mais um palestrante que entrou em contato com ele. Por que como mais um? Porque assim como você, outros palestrantes também já entraram em contato com aquele cliente, talvez falando as mesmas coisas que você, talvez oferecendo as mesmas palestras que você, talvez com a mesma abordagem que você está entrando, que você está abordando aquele cliente. Quando você cria um posicionamento único, você passa a se diferenciar de todos os outros clientes, os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você, muito mais dos outros palestrantes que falam sobre temas
diferentes do seu. Você tem a possibilidade de se tornar a referência do mercado, de se tornar o palestrante referência no seu tema. Quando eu falo sobre filosofia, eu tenho certeza que vem 1 ou 2 palestrantes na sua cabeça. Tem vários outros palestrantes que falam sobre esse mesmo tema, mas quando eu falo palestrante filósofo, tem 2 aí que vem na sua cabeça. Muito possivelmente um deles é o Cortella. O Cortella criou um posicionamento forte, tão forte, que quando eu falo sobre o tema, ele já vem na sua cabeça. É que nem palha de aço, é que nem leite condensado. Toda vez que a gente fala sabão em pó, vem um sabão em pó, uma marca na nossa cabeça. Refrigerante. Vem uma marca na nossa cabeça. Como criar um posicionamento único palestrante? Para que você se torne o palestrante, a marca que vem de cara na cabeça do seu cliente. Isso não é fácil. Isso não é rápido. Isso é um trabalho de marketing intenso durante muito tempo. Para que você fique na cabeça do coletivo. Assim que eu falar sobre palestra de motivação, palestra de inteligência emocional, para que o seu nome venha na cabeça direto das pessoas, são anos de trabalho. Mas o que eu quero te trazer aqui não é esse resultado de anos de trabalho. O resultado você vai colher se você plantar durante todos os seus dias e todas as suas comunicações, todas as vezes que você se comunica com seus clientes, se você plantar percepções. E as percepções, elas não vão te trazer resultados somente a longo prazo. Como eu estou falando aqui durante todo esse nosso episódio de hoje, elas vão te trazer resultados imediatos. Vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, tá? Você entrou em contato com um cliente. Você está tentando prospectar uma empresa aí da sua cidade que você quer muito palestrar nessa empresa. Tem 2 formas de você entrar em contato com essa empresa. Uma forma é se apresentando e falando, sou palestrante e gostaria muito de fazer uma palestra aí para vocês. Esse é meu telefone e essa é a minha apresentação. Olha aí meu portfólio. Eu tenho certeza que muitos palestrantes se apresentam dessa forma. E a outra forma é você criar um posicionamento único para entrar em contato com aquela empresa. Um posicionamento que vai causar curiosidade naquele gerente de RH. E a partir do momento que você causa curiosidade naquela pessoa, ela vai querer saber mais sobre você. Esse não é o efeito da curiosidade? A gente vê algo e a gente fica curioso, a gente quer saber mais sobre aquilo. A gente vê uma sacola jogada assim na frente da nossa porta, a gente vai querer ver que sacola é aquela. Olha só, eu estou tomando uma ação por causa da curiosidade que eu senti. Você percebe, palestrante? Caramba, eu não sei se todos os palestrantes vão conseguir perceber isso, mas, no final das contas, o que você precisa aprender a fazer é gerar ações nas pessoas. Utilizar um posicionamento único é uma forma de gerar ação nas pessoas. Um posicionamento que gera curiosidade vai gerar ação nos seus possíveis clientes. Ação de querer saber mais sobre quem é você. E se o cara quer saber mais sobre quem é você, você já está um passo na frente de todos os outros palestrantes que entrou em contato com aquele cara e não conseguiram criar esse mesmo efeito. Você consegue perceber o poder disso que eu estou te apresentando? Isso pode ser o grande diferencial entre você continuar travado ou travada no mercado de palestras, na sua carreira como palestrante, e você conseguir, de uma forma muito mais leve, gerar resultados palestrantes. Consegue entender? Então, uma das ferramentas de marketing que pode conseguir captar a atenção dos seus possíveis clientes palestrantes é um posicionamento. É necessário que você crie um posicionamento único e diferente de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que você. Segunda ferramenta de marketing, gatilhos mentais. Gatilhos mentais, eu tenho quase 100% de certeza que você sabe o que é palestrante. É difícil alguém não saber o que são gatilhos mentais, né? E trazendo uma explicação básica do que são os gatilhos mentais é o idioma do nosso subconsciente. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente utiliza, arquiteta gatilhos mentais, é muito alta as chances daquela pessoa impactada pelos gatilhos mentais que você arquitetou ter uma ação. E olha que lindo isso que eu vou falar. Uma ação esperada por você. Isso pode parecer, aos olhos de algumas pessoas, manipulação. Mas veja bem, palestrante, querendo ou não, uma empresa que você está prospectando vai tirar conclusões sobre você. A gente faz isso. Toda vez que a gente conhece uma pessoa, a gente tem primeiras impressões sobre aquela pessoa. Já deve ter tido até alguém, algum homem, alguma mulher, algum amigo seu, amiga sua, que você viu pela primeira vez e você falou assim, nossa, muito metido esse cara aí, muito metida essa menina. Mas depois que você conheceu essa pessoa melhor, você falou, eu achava que você era completamente diferente, isso é muito legal. Por quê? Por que isso acontece?
porque nós somos seres humanos e, querendo ou não, nós temos percepções, primeiras impressões, pré-julgamentos sobre pessoas que nós não conhecemos. Então não se engane, palestrante. Querendo ou não, aquele cliente vai tirar conclusões sobre você sem nem te conhecer ainda. Então, já que isso vai acontecer de qualquer forma, você tem a responsabilidade de arquitetar as percepções, de controlar a forma como ele deve te perceber. Não é o seu cliente que deve alucinar sobre a percepção que ele deve ter sobre você. Não é ele que deve concluir a primeira impressão que ele deve ter sobre você. Não, é você, palestrante, que deve construir a primeira impressão que os seus clientes vão ter de você. E quando você empilha gatilhos mentais ali no seu material, no seu Media Kit, no seu e-mail, quando você tem um posicionamento único, são muito altas as chances daquele seu possível cliente ou daquela pessoa que está sendo impactada sobre o seu material pensar de você exatamente o que você quer que ela pense sobre você. Como que isso acontece? Isso acontece porque quando você estava criando o seu Media Kit, você colocou uma foto que você sabe que quem vê aquela foto vai se sentir curioso, vai sentir curiosidade em saber, ué, por que esse cara tá de terno com o nariz de palhaço? E aí ele vai querer saber mais, vai ver a segunda página do seu Media Kit. E aí você cria um texto curtinho no seu Media Kit, com o seu posicionamento e que desperta mais curiosidade ainda naquela pessoa e querer saber mais sobre quem é você. Você consegue perceber que você está construindo uma linha de raciocínio, você está conduzindo as primeiras impressões que aquele possível cliente vai ter sobre você. Você não está deixando para o acaso, você não está deixando ele ter as primeiras impressões sobre você, não. Sem ele nem saber, você está fazendo com que ele tenha os pensamentos que você quer que ele tenha sobre você. Olha o poder disso, palestrante. Não é manipulação. Isso daqui é você ser inteligente e você aumentar as possibilidades de ter resultados com seus prospectos, com seus clientes, ter resultados na sua carreira como palestrante. E aí a nossa terceira ferramenta do marketing para gerar atenção nos nossos possíveis clientes são as cores. As cores são importantíssimas e é por isso que as marcas escolhem muito bem as cores que elas vão usar. E palestrante, eu acabei de matar a charada aqui com essa frase que eu acabei de dizer. Assim como a Nestlé, assim como a Apple, você também é uma marca. E se você também é uma marca, você também precisa escolher as suas cores muito bem escolhidas. Por quê? Porque cores geram sensações. Cores geram sentimentos e ações. Quais são os dois nortes da sua bússola como palestrante? É a terceira vez que eu pergunto isso para você. E eu espero que você já tenha gravado na sua cabeça. O norte do seu mapa palestrante dentro do mercado de palestras é o interesse. Você precisa despertar interesse nas empresas e a percepção, gerando percepção nas pessoas, fazendo com que as pessoas te percebam. Você vai conseguir gerar interesse nelas. Mas qual que é o significado de percepção? Você quer saber qual é o significado de percepção? Percepção significa aprender por meio de sentimentos. Aprender por meio de sensações. Se eu te colocar dentro de uma sala toda vermelha, como que você vai se sentir ali naquela sala? Eu garanto, eu não sei como você vai se sentir, mas eu garanto que você vai se sentir completamente diferente do que se você estivesse numa sala totalmente branca. As suas percepções, os seus sentimentos, o seu conforto ou desconforto vai ser completamente diferente, simplesmente por causa da cor da sala. As cores geram sensações, ou seja, geram percepções. E o que você quer, palestrante? Você quer gerar percepções nos seus clientes para conseguir despertar interesse deles. Então, as cores são uma das ferramentas de marketing para conseguir te levar até esse objetivo. Cada cor tem um significado e desempenha um papel psicológico no ser humano. Aquele exemplo do farol que eu dei para vocês. O amarelo, ele significa atenção lá no farol, mas em qualquer lugar, em placas, as placas, elas são pintadas de quê? De amarelo. Por quê? Porque amarelo gera a sensação de atenção. As placas de sinalização. O cone, ele é pintado de que cor? Laranja. Alguns vermelho. Por quê? Atenção, pare, muitas vezes. As cores, elas têm significados. E elas geram papéis psicológicos da mente do ser humano. As cores quentes causam fome.
Olha só, tem um estudo científico que é muito interessante. Se eu não me lembro, esse estudo foi feito na Universidade de Valência, se eu não me engano. E o que aconteceu? Os pesquisadores juntaram um grupo de pessoas e serviram chocolate quente para essas pessoas. O mesmo chocolate quente em todas as canecas. Serviu lá o chocolate quente para o grupo de pessoas. E depois pediram para essas pessoas responder qual que era o chocolate quente que estava mais gostoso. Olha que interessante. As canecas, elas tinham cores diferentes. E se eu não me engano, os pesquisadores serviram 3 chocolates quentes diferentes. E eles disseram que esses 3 chocolates eram de marcas diferentes. Eram chocolates diferentes e serviram para as pessoas, mas na verdade não era diferente. A única coisa diferente era a cor da caneca que estava servida aquele chocolate quente. E por mais incrível que pareça, a maioria das pessoas escolheram o chocolate quente que estava na caneca de cor laranja. Vamos supor, colocaram 3 chocolates quentes aqui numa caneca branca, numa azul e numa laranja, mas a maioria das pessoas escolheram o chocolate quente que estava na caneca laranja e disseram que aquele era o melhor gosto de chocolate quente entre as 3 opções que aquela pessoa tinha bebido ali naquele momento. A questão é que era o mesmo chocolate quente nas 3 canecas. A única coisa que mudava era a cor da caneca. Olha como a cor pode mudar a percepção até do gosto de algo que eu estou comendo. Por que você acha que o refrigerante de soda é servido numa garrafa verde? Porque essa cor gera a sensação de frescor. Por que você acha que produtos com gosto de tutti-frutti é servido em embalagem rosa? Porque essa cor gera uma sensação mais doce. Gera a sensação de que aquele produto é mais doce. Se eu tenho uma doceria e eu sirvo bolos, eu tenho uma chance de agradar o meu cliente muito mais se eu servir aquilo no pires rosa, porque gera a sensação e o gosto, a percepção, essa que é a palavra, a percepção de que aquele bolo está mais doce, de que aquela soda está mais refrescante, de que aquele chocolate quente é mais gostoso. E você pode fazer uso das cores também para gerar sensações nos seus clientes palestrantes. Eu vou deixar uma lição de casa aqui para você. Pesquisa no Google escala de cores e começa a alucinar lá no Google, começa a jogar escala de cores, sensações que geram nas pessoas. Faz essa pesquisa lá no Google que você vai ver. Você vai ver que cada cor gera uma sensação diferente. Conforto, confiança, inteligência. Então, marcas que usam azul geram sensação de confiança, de marcas mais confiantes. Marcas que usam verde geram sensação de sustentabilidade. Então, dá uma pesquisada lá no Google depois que vocês vão ver, é bastante interessante. Mas essa pesquisa que eu trouxe para vocês foi só para exemplificar o poder que as cores têm na nossa percepção. Tudo que você precisa, palestrante, é gerar percepção nos seus clientes para despertar interesse deles. E como eu falei lá no começo, não é necessário ser um palestrante para fechar palestras. A partir do momento que você desperta interesse, seja você bom de palco ou não, seja tenha você uma palestra incrível ou não, se você interessa às empresas, você vai ser contratado pelas empresas, ponto final. Não importa se você se considera um palestrante ou não. Mas como despertar interesse, gerar percepção, é uma forma de fazer isso acontecer. Fazer o uso das cores pode te ajudar a despertar atenção ou te atrapalhar também. Dá uma olhada nesse meu slide, palestrante. Olha só, a gente tem 4 produtos super conhecidos aqui no slide, mas olha como esses produtos parecem ser totalmente diferentes, simplesmente porque estão sem as cores. Olha que interessante isso. Eu vou até deixar o slide grande aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Olha que interessante isso. A gente tem uma lata da Coca, que não parece ser a Coca, simplesmente porque está sem o vermelho. A gente tem um pacote ali de Oreo, que não parece ser Oreo, simplesmente porque está sem cor nenhuma. Um maço de Marlboro, uma caixinha de batata ali do Mac, não parece ser das marcas. Está totalmente descaracterizado esses produtos. Palestrante, vem aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quando você não tem um posicionamento, quando você não se preocupa com a percepção que as pessoas vão ter de você, quando você deixa que as pessoas tirem as primeiras conclusões aleatoriamente sobre quem você é, sobre o quão bom você está sendo igualzinho esses produtos aí, sem cor. Você está sendo igualzinho eles, porque você não está conseguindo se diferenciar. E aí você parece igual, mesmo sabendo que você não é. Mesmo sabendo que a sua palestra é totalmente diferente de qualquer outra coisa que aquele cliente já viu. Mas antes dele te contratar,
não adianta, ele vai ter que perceber antes mesmo de assistir a sua palestra. Então, olha a importância da caracterização para que você consiga despertar interesse. E você não se preocupar com isso, como eu escrevi aqui no nosso slide, pode te atrapalhar. Tem uma pergunta? O Wendel perguntou, Lucas, você acha que vale a pena ir atrás das empresas nesse mês de março? Wendel, vale a pena ir atrás das empresas em todo momento. Em todo momento. A grande questão é, você está indo com qual intenção? Essa que é a grande questão. Eu não sei se já está liberado lá no nosso canal do YouTube, o canal Fica a Dica Palestrante, caso vocês não sigam, siga lá o nosso canal, tá? Se já está liberado um podcast, um episódio do PMP em que eu falei sobre os estágios de interesse dos clientes. Nesse episódio, eu falo sobre os momentos, os meses do ano em que os clientes estão propensos a contratar palestrantes e os meses do ano em que eles não vão contratar palestrantes. E se você entra em contato com ele oferecendo a sua palestra, é totalmente perca de tempo sua. Nesses meses, você precisa entrar em contato com eles para criar relacionamento e fortalecer a sua lembrança na cabeça daquele possível cliente quando ele estiver procurando por um palestrante. Então, a resposta para você, Wendel, é sim. Vale a pena entrar em contato com as empresas em março, dezembro, janeiro, fevereiro, nos 12 meses do ano. A grande questão é que você precisa entrar em contato de forma diferente, com intenções diferentes, dependendo da temperatura do cliente naquele mês. Lucas, como eu vou saber qual é a temperatura da empresa nesse nosso mês de março? Vai lá, assiste o podcast Mercado de Palestras em que eu falei sobre estágios de interesse do cliente. Se eu não me engano, o nome do episódio é o Natal dos Palestrantes, porque o momento, os meses em que os clientes estão quentes, é como se fosse o Natal para o varejo. É a melhor época do varejo, o Natal, não é? Então, os meses em que os contratantes de palestras, as empresas, estão interessadas em contratar palestrantes, é o Natal dos Palestrantes, tá? Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta aí. Qualquer coisa, deixa aí que eu complemento. Vamos dar sequência aqui no nosso PMP de hoje, que a gente já está chegando no final. Para finalizar aqui, palestrante, quero deixar 3 dicas para te ajudar a escolher as suas cores. Então, eu acredito que depois de tudo que eu falei aqui, ficou clara a importância de você, como qualquer marca, ter cores bem definidas para você, né, palestrante? Então, eu vou te dar 3 dicas como escolher as suas cores. Primeira dica é inevitável, não dá para você fazer nada antes de definir isso, palestrante, é como você quer ser lembrado. Criar um posicionamento único. O seu posicionamento vai definir a forma como você quer ser lembrado. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vê não sei se vocês assistem TV, mas mesmo que vocês não assistam, vocês devem lembrar de algum comercial da Dove, o sabonete Dove, lembra? A Dove, antigamente, fazia comerciais falando, o nosso creme, ele é um creme que vai deixar sua pele macia, o sabonete é um sabonete com tantas porcentagens de hidratante. Antigamente era assim o comercial da Dove. Atualmente, alguns anos atrás, já começou isso daí, o comercial da Dove não é mais sobre o produto, é sobre as pessoas, é sobre o quanto as mulheres precisam se sentir bonitas do jeito que elas são, sem Photoshop, sem cirurgia, sem hipocrisia, sem a forçação de barra da sociedade que as pessoas precisam ser magras, ou as pessoas precisam ter o cabelo X ou cabelo Y para ser aceitas. Olha a causa que a Dove comprou. E agora eles vendem essa causa e não os produtos. Mas as pessoas, por se sentirem conectadas com essa causa, as pessoas acabam comprando os produtos da Dove. Então, quem concorda com a mensagem da Dove, compra o sabonete da Dove. Consegue entender? Olha que interessante. Como você pode criar um posicionamento único também, que vai fazer com que as pessoas olhem para você e pensem. Eu nunca vi um palestrante falar sobre isso. Eu nunca vi alguém falar sobre isso. O que esse cara está me falando? Eu nunca vi alguém se apresentar do jeito que esse cara está se apresentando para mim. Do jeito que essa mulher está se apresentando para mim. Então, como você quer ser lembrado pelas pessoas, palestrante? Como você quer ser lembrado pelos seus possíveis contratantes? Segunda dica, escolha as cores que apoiem esse seu posicionamento, essa forma como você quer ser lembrado. Então, vamos supor aqui, ó, eu sempre dou o exemplo da Juliana e do Guilherme. A Ju é uma cadeirante e o posicionamento dela é: eu subo montanhas mesmo de cadeira de rodas e eu quero te fazer subir suas montanhas metafóricas. A mulher sobe montanha de cadeira de rodas. Se ela for me dar um conselho, eu quero ouvir o conselho dela. Então, olha como o posicionamento dela está ligada ao esporte, está ligada à escalada. Então, tem uma certa palheta de cores
que é a paleta de cores ali das montanhas, da natureza, que combina muito com o posicionamento dela. E tem ali as cores dentro dessa paleta que geram certas sensações. E se você se preocupar em sentar e analisar as sensações que aquelas cores da sua paleta, da paleta de cores do seu posicionamento gera nas pessoas, você vai utilizar as cores que geram melhores sensações. Por quê? Porque você quer gerar percepção positiva na cabeça das pessoas, né? E as cores, como você sabe, vão te ajudar a gerar essas percepções. Antes que alguém me pergunte o que é paleta de cores, muito provavelmente vocês já sabem, tá? Mas eu vou explicar aqui para, de repente, se tiver algum palestrante que não sabe o que é isso, tá respondido. Paleta de cores é um conjunto de cores utilizadas dentro de uma arte, por exemplo. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, a gente tem um exemplo do bonequinho do Star Wars. Qual que é a paleta de cores desse bonequinho aqui, do Stormtrooper? Preto e branco, básico. A paleta de cores é a paleta que compõe alguma coisa. Esse slide aí que eu estou apresentando para vocês, qual que é a paleta de cor do meu slide? Laranja e branco. Pode perceber que todo slide eu usei essas cores. Tem um azul ali de vez em quando para dar uma diferenciada, mas as cores predominantes você vê que é o laranja e o branco. Então, você também precisa fazer uso de uma paleta de cores e perceber daquela paleta de cores quais são as cores que geram as melhores sensações, as sensações positivas que vão gerar mais resultados na hora que eu estiver utilizando elas no meu marketing. E a terceira dica é, as cores escolhidas vão despertar as sensações corretas? Como eu disse, cores geram sensações. Só você pesquisar, você vai perceber que tem cores que dá sono. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver aquelas cabines que você dorme. Tem uma cama lá dentro da cabine, você dorme lá dentro. Tem uma empresa que é especializada nisso. Aqui no centro de São Paulo, agora com a pandemia, não, né? Mas antes da pandemia, tinha vários quiosques dessa empresa. E o que você fazia? Você entrava lá nos quiosques dele na hora do almoço, pagava lá uma quantia em dinheiro e você podia entrar na cabine e dormir ali na cama. E quando você entrava naquela cama daquela cabine, aquela cama tinha uma curvatura específica para te fazer dormir mais rápido. Tinha um fone de ouvido para você colocar e com sons ali da natureza, com sons que te fariam relaxar, para te fazer dormir. E olha que interessante, tinha uma luz azul específica dentro daquela cabine para te fazer pegar no sono mais rápido. Então olha o apoio da cor para te fazer ter sono. Mas sono é uma das coisas que você não quer que os clientes tenham quando vê o seu material, né, palestrante? Então você precisa entender, é por isso que eu falei que você precisa analisar na sua paleta de cores quais são as cores que geram as sensações que você quer que o seu cliente tenha sobre você. Você não quer que ele tenha sono quando te vê, você quer que ele se sinta empolgado quando te vê. Você quer que ele preste atenção quando ele está lendo algum material seu, não é? Então, você precisa analisar dentro das suas cores se as cores que você está usando está gerando as percepções corretas. E aí, para finalizar esse nosso episódio de hoje, eu quero deixar uma reflexão para você, palestrante. Não é necessário ser um palestrante para fechar palestras. Não é necessário ser um palestrante para fechar palestras. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham tido alguns insights aqui desse nosso episódio de hoje. Aqui no podcast Mercado de Palestras, eu compartilho com você, palestrante, as estratégias necessárias para que você faça parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos no mercado de palestras, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Lopes, sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil, e o tema do nosso episódio de hoje foi: as cores podem te ajudar a vender mais palestras. Tamo junto, um abraço e até o nosso próximo episódio.